O caminho de Deus é perfeito. Estamos livres, mas nossa jornada está só começando. Temos que confiar em Deus. Temos que seguir o seu caminho. A tensão entre Estados Unidos e Irã deixa o mundo em alerta. Nós conversamos com um especialista para saber se existe mesmo a possibilidade de uma guerra mundial. Você vai conhecer o robô Laura, que já está ajudando a diminuir o número de mortes em hospitais do Brasil. No esporte, você vai ver os detalhes do amistoso entre as seleções da final da Copa do Mundo de 94. E o Ministério da Saúde já começou a distribuir aos estados novas doses da vacina pentavalente. Agora no Mundial News. Olá, boa noite para você. O chefe da Força da Guarda Revolucionária do Irã, Amirali Rajizadeh, afirmou hoje que o bombardeio contra as bases americanas no Iraque dá início a uma série de ataques contra os Estados Unidos no Oriente Médio. Segundo ele, a vingança apropriada pela morte do general iraniano Qassem Soleimani será expulsar as forças americanas da região. Rajizadeh declarou ainda que o último ataque a duas bases dos Estados Unidos não pretendia matar soldados americanos, mas danificar a máquina militar de Washington. A base de Al-Assad é a de maior importância estratégica para os Estados Unidos na região e fica no oeste do Iraque. E essa tensão entre o Irã e os Estados Unidos deixa o mundo em alerta. Mas será que esse pode ser o estopim para uma guerra mundial? Nossa equipe conversou com um especialista que analisou a questão. Um ataque aéreo dos Estados Unidos ao aeroporto de Bagdá está aumentando a tensão entre o país norte-americano e o Irã. O ataque foi feito no dia 3 de janeiro e resultou na morte do general Qassem Soleimani e de líderes da milícia iraniana. A tensão entre os países é grande, mas ela já existe há muito tempo. Em primeiro lugar, é importante deixarmos claro que as relações entre Estados Unidos e Irã não são boas desde o final da década de 70, em especial desde 79, quando aconteceu a Revolução Iraniana, e os iranianos cercaram a embaixada americana em Teherã. Dali para frente, os dois países congelaram relações e os presidentes americanos, sucessivamente, vêm criando sanções e embargos econômicos ao Irã, às empresas que fazem negócios com o Irã e que extraem petróleo ali. Recentemente, o Irã lançou 22 mísseis contra bases no Iraque
que abrigam forças americanas. O presidente Donald Trump informou que danos mínimos foram causados à estrutura militar e que o Irã pode esperar novas sanções econômicas. No Brasil, as redes sociais foram tomadas pela discussão sobre uma possível terceira guerra mundial. Mas nas ruas as pessoas estão duvidando da ideia. Eu acho que não vai acontecer. Vai ter os acordos ainda diplomáticos, não vai acontecer ainda. Mas se acontecer, espero que o Brasil não se envolva. É absurdo, com certeza, mas eu não acredito que vai ter. Se ter, não vai ter agora. Eles lá fora que se virem. E nós vamos ficar tranquilos, que rezando que dê certo, para não subir o combustível para nós. O senhor está preocupado porque o senhor acha que vai subir o combustível? Automaticamente eles acompanham o dólar lá, né? Então, se lá subir o dólar, o combustível aqui vai subir também. O professor avalia como distante as chances de uma guerra acontecer e considera que o aumento do preço do petróleo e de outras commodities é possível. Bom, nós estamos falando dos maiores produtores de petróleo do mundo, quando a gente tem o Irã de um lado e a fornecedora do petróleo americano, que é a Arábia Saudita, do outro. Então, existe uma chance de que o preço do petróleo e de outras commodities acabe subindo em função desta tensão. A tensão entre os Estados Unidos e o Irã está sendo noticiada em todo o mundo. Só que muitos especialistas consideram que a repercussão das últimas ações de ambos os países envolvidos pode ser como uma cortina de fumaça para desviar o noticiário do processo de impeachment de Donald Trump, que tramita no Senado americano. É possível que esse ataque tenha sido feito numa tentativa de aumentar a popularidade de um presidente que, por mais que a economia tenha números bastante positivos, se desgastou com a aprovação do processo de impeachment na Câmara dos Deputados. É um desgaste natural e nós acabamos de entrar no ano de eleição. O presidente Jair Bolsonaro disse que repudia o terrorismo em qualquer lugar do mundo e que o Brasil não tem poderio bélico e não vai se posicionar. No entanto, Itamaraty já havia divulgado uma nota em que condenava os ataques à Embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, no Iraque. A mensagem do governo foi interpretada pela comunidade diplomática como uma declaração de apoio às ações dos Estados Unidos. Por questões econômicas e comerciais, é melhor que nós simplesmente observemos de longe essa confusão, essa desinteligência, sem que nos envolvamos diretamente. Até porque o Brasil se pauta por relações internacionais pacíficas e pela busca da construção da paz. Confira agora outros assuntos que foram notícia nesta quinta-feira em todo o mundo. É o Giro Mundial. Começamos o Giro Mundial desta quinta-feira com notícias da França. Pela quarta vez em pouco mais de um mês, o país está em mais uma greve geral. Em Paris, 370 mil manifestantes contestam as medidas que o governo prevê adotar no próximo dia 24. Entre as mais polêmicas está o aumento da idade da aposentadoria e a uniformização dos 42 sistemas de pensões que atualmente existem no país europeu. Indo para a Espanha, na manhã de hoje, o líder do partido Podemos, Pablo Iglesias, foi confirmado oficialmente como um dos 4 vice-presidentes do futuro governo do país. Além dele, outros 3 vice-presidentes devem ser oficializados nos próximos dias. Este é o primeiro governo de coalizão na Espanha desde 1936, quando a esquerda governou a chamada Frente Popular, desfeita meses depois por um golpe militar que levou a uma guerra civil de 3 anos. No Reino Unido, a realeza britânica ficou magoada e desapontada com o repentino anúncio do príncipe Harry e a esposa Meghan. Ambos anunciaram que devem se afastar de suas funções como membros da família real e passar mais tempo nos Estados Unidos. Tabloides britânicos alegaram que o anúncio enfureceu alguns dos parentes de Harry, como seu pai Charles e seu irmão o príncipe William. Com notícias dos Estados Unidos, a Samsung demonstrou em uma feira de tecnologia em Las Vegas o primeiro ser humano artificial do mundo. O protótipo aprende, conversa e simpatiza com uma pessoa comum. O conceito da empresa sul-coreana é que os modelos desenvolvam personalidades convincentes e que se tornariam companheiros amigáveis, instrutores de yoga, âncoras de TV e porta-vozes.
Fechando o Giro Mundial, um estudo sobre a indústria cinematográfica divulgado na tarde de hoje mostra que o número dos grandes filmes de Hollywood com mulheres protagonistas aumentou consideravelmente no último ano. Cerca de 40% dos 100 filmes de grande bilheteria do ano tiveram mulheres como protagonistas, um aumento histórico se comparado com os 31% registrados em 2018. O levantamento revelou que, embora a representatividade tenha aumentado, a igualdade ficou a desejar. No próximo bloco, você vai conhecer a história do robô Laura, que já está ajudando a diminuir o número de mortes em hospitais do Brasil. Até já! Olá, povo de Deus! Eu quero falar com você que não tem tido um sono reparador, que acorda cansado, indisposto. Eu quero que você preste muita atenção agora, porque eu vou falar sobre os colchões da Sonoquality, que é sono de qualidade. É um colchão tecnológico que trabalha por você durante toda a noite de sono. Então imagina que você está dormindo e está sendo tratado. É o único colchão tecnológico que possui 20 tipos de massagens e 9 tratamentos de saúde. Ele vem com esse controle maravilhoso que tem até despertador. Agora você imagina você acordar com uma massagem relaxante. Nada daquele barulho do celular. Você vai acordar sendo massageado. E essa mesma massagem vai te induzir ao sono profundo, que é o sono reparador. Porque é muito diferente. Dormir, a gente dorme em qualquer lugar. Agora, repousar, a gente precisa de um colchão de qualidade. Sem contar que o colchão é o móvel mais importante da nossa casa, porque a gente passa 1/3 dormindo. Então é muito tempo. Sabe o que você vai fazer? Vai ligar agora no telefone que está aqui na sua tela. Você não paga a ligação, não paga o frete e não paga para receber aí na sua casa um especialista que vai te dar dicas para que você tenha um sono reparador. O melhor de tudo isso é que eu falo tantos tratamentos, falo de massagem, você deve pensar, meu Deus, mas esse colchão é caro? Não, porque ele sai direto da fábrica aí para sua casa. Não tem intermediário nem atravessador. Você vai adquirir um colchão tecnológico, mas vai pagar preço de colchão comum. Para você que é aposentado e recebe até um salário mínimo, é a sua chance de adquirir o que já era barato ainda mais barato. E digo mais, para as 100 primeiras pessoas que ligarem agora, terão uma condição especial no pagamento. Se você adquirir o colchão de casal, além de tudo isso que eu já falei, você vai ganhar 2 travesseiros tecnológicos. É o combo para dormir bem e acordar melhor ainda. Sonoquality, o colchão da saúde. Estamos de volta. O robô Laura é uma plataforma de inteligência artificial que alerta os médicos para os riscos de uma infecção generalizada em pacientes de UTI. A ideia, que pode salvar muita gente, nasceu em um momento de dor. Confira na reportagem. O primeiro robô do mundo a ser utilizado para gerenciamento de riscos de infecção generalizada se chama Laura. Ele foi criado pelo Jackson depois de um período difícil em sua vida. O analista de sistemas se dedicou a criar uma plataforma de inteligência artificial que alerta para riscos de sepse. Eu passei por uma situação adversa na minha vida, que a minha filha ficou internada durante 18 dias numa UTI neonatal em Curitiba. Só que no 18º dia, depois que ela nasceu, depois de todo esse trabalho que nós tivemos por semana, toda a esperança que foi colocada, toda a alegria que foi concentrada, ela foi a óbito por causa de um problema chamado sepse. E a sepse era algo que eu não conhecia, que eu não fazia ideia, é um problema que é tecnicamente contornável. Então, o que me motivou a fazer todo esse trabalho, que hoje está com os resultados que nós temos hoje, não foi necessariamente a morte da minha filha. Agora, com relação a outras pessoas que não precisam passar pela mesma situação que eu passei, pela mesma situação que nós passamos, isso é completamente possível de fazer. A plataforma faz a leitura de informações dos prontuários dos pacientes e emite alertas para a equipe médica do hospital. Em menos de 4 segundos, já tem um alerta novo. E ele faz leituras contínuas dos prontuários dos pacientes. E ele busca informações variadas dentro dos hospitais, dentro do software, e compara essa informação e faz uma análise crítica, dizendo se esse paciente está entrando em sepse ou em choque séptico, e ele sinaliza para a nossa equipe
que esse paciente está correndo algum tipo de risco. Neste hospital, a Laura tem 4 anos de funcionamento. Durante este período, ela foi sendo aprimorada e atualmente está em teste em 13 hospitais novos. Em 2020, o robô deve contribuir para que mais equipes médicas salvem novos pacientes. O monitoramento da Laura contribui para que seja feita a identificação precoce dos riscos de deterioração clínica. Com a tecnologia, mais de 1 milhão de pacientes já foram assistidos e a taxa de mortalidade do hospital reduziu uma média de 25%. O sepse é uma condição do indivíduo, né, que ele tem algumas transformações químicas no organismo que fazem com que ele tenha um processo interno que pode ser uma simples inflamação ou uma infecção leve, até infecções bem severas. Por se tratar de uma tecnologia que está gerando bons resultados nos hospitais em que já foi implementada, a Laura está em fase de expansão. O criador da plataforma está feliz com o que já conquistou até aqui, mas parece que está com mais planos para o robô. A gente tem muito mais para fazer, né? Nós temos todo um setor público de saúde para ajudar, a gente tem toda uma dinâmica de melhores práticas para poder ajudar, e a parte mais legal é que nós somos um projeto de backstage, né? A nossa tecnologia, o nosso trabalho fica nos bastidores, porque quem faz o show, quem salva vidas, são os profissionais, são os médicos, são os enfermeiros, eles têm a expertise para fazer isso. Nós não temos, mas nós conseguimos construir uma tecnologia que dá o suporte para eles para acelerar o que eles sabem fazer bem feito. O Ministério da Saúde começou a distribuir nesta quinta-feira aos estados 1.700.000 doses da vacina pentavalente, que vão ser encaminhadas aos municípios. De junho a dezembro do ano passado, a oferta foi irregular por causa de problemas com os fornecedores. A vacina garante proteção contra 5 doenças: difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e a bactéria Haemophilus influenza tipo B, responsável por infecções no nariz e na garganta. O esquema vacinal prevê 3 doses, aos 2 meses, aos 4 meses e aos 6 meses. A orientação é que os municípios devem regularizar a caderneta de vacinação das crianças assim que os estoques estiverem regularizados. Veja agora como fica a previsão do tempo para essa sexta-feira em todo o Brasil. Nesta sexta-feira, o tempo seguirá instável para grande parte do país, principalmente entre as áreas do centro-oeste, sul e parte de São Paulo. Também é oscilante no norte e nordeste do país, mas de maneira isolada. Entre São Paulo, Minas Gerais e região sul do Brasil, o dia será nebuloso e devem ocorrer fortes pancadas de chuvas, acompanhadas de raios, trovoadas e rajadas de vento de forte intensidade. No Nordeste, deve chover de forma pontual durante o dia. Nos estados do Piauí, Amazonas, Rondônia e Acre, há possibilidade de chuva intensa no período da tarde. No leste do Nordeste, o dia será de pouca nebulosidade com predomínio do sol. As temperaturas ficam estáveis em grande parte do país, com 21 graus em Curitiba e 23 graus em Palmas. As máximas também permanecem firmes e elevadas, com 32 graus em Porto Alegre, 33 em Cuiabá e 34 em Vitória, no Espírito Santo. E depois do intervalo, tem o esporte. Hoje tem jogo especial com as seleções da final de 94 da Copa do Mundo. Até já! Olá, povo de Deus! Eu quero falar com você que não tem tido um sono reparador, que acorda cansado, indisposto. Eu quero que você preste muita atenção agora, porque eu vou falar sobre os colchões da Sonoquality, que é sono de qualidade. É um colchão tecnológico que trabalha por você durante toda a noite de sono. Então imagina que você está dormindo e está sendo tratado. É o único colchão tecnológico que possui 20 tipos de massagens e 9 tratamentos de saúde. Ele vem com esse controle maravilhoso que tem até despertador. Agora você imagina você acordar com uma massagem relaxante. Nada daquele barulho do celular. Você vai acordar sendo massageado. E essa mesma massagem vai te induzir ao sono profundo, que é o sono reparador. Porque é muito difícil
diferente. Dormir, a gente dorme em qualquer lugar. Agora, repousar, a gente precisa de um colchão de qualidade. Sem contar que o colchão é o móvel mais importante da nossa casa, porque a gente passa 1/3 dormindo. Então, é muito tempo. Sabe o que você vai fazer? Vai ligar agora no telefone que está aqui na sua tela. Você não paga a ligação, não paga o frete e não paga para receber aí na sua casa um especialista que vai te dar dicas para que você tenha um sono reparador. O melhor de tudo isso é que eu falo tantos tratamentos, falo de massagem, você deve pensar, meu Deus, mas esse colchão é caro? Não, porque ele sai direto da fábrica aí para sua casa. Não tem intermediário nem atravessador. Você vai adquirir um colchão tecnológico, mas vai pagar preço de colchão comum. Para você que é aposentado e recebe até um salário mínimo, é a sua chance de adquirir o que já era barato ainda mais barato. E digo mais, para as 100 primeiras pessoas que ligarem agora, terão uma condição especial no pagamento. Se você adquirir o colchão de casal, além de tudo isso que eu já falei, você vai ganhar 2 travesseiros tecnológicos. É o combo para dormir bem e acordar melhor ainda. Sonoquality, o colchão da saúde. Estamos de volta e é a hora das notícias do esporte. A Marina já está aqui e chega com os destaques de um jogo da Seleção Brasileira de Masters. Uma boa noite para você, Marina. Uma boa noite para você, Vanessa. Boa noite a todos. Pois é, hoje à noite tem uma partida para lá de especial aqui no Brasil. A CBF promoveu um amistoso, vai promover um amistoso dos jogadores tetracampeões de 94 contra os rivais da Itália. A partida vai ser daqui a pouco, às 9h30 da noite, em Fortaleza, no estádio Presidente Vargas. E nós preparamos uma matéria para te relembrar este momento histórico e trazer a atmosfera daquela época. O Brasil vivia uma desconfiança dentro da Copa do Mundo. E comandados por Parreira, os jogadores fizeram um pacto e decidiram: aquela seria a Copa do Tetra. No período regular e também na prorrogação, nenhum gol. Só que o 0-0 foi de suar a camisa. Foi um jogo extremamente difícil. Era uma seleção fabulosa, a seleção italiana, como a seleção brasileira. Foi um jogo extremamente equilibrado e, por isso, depois de 90 minutos e mais 30, foi decidido pela primeira vez nos pênaltis uma Copa do Mundo. Pelo equilíbrio das duas equipes. Eram duas equipes poderosas, super bem organizadas, sabiam se defender, sabiam atacar. Foi um jogo de xadrez, uma expectativa muito grande. Quem errasse, perdia, era um checkmate e não perdia um jogo, perdia a Copa do Mundo. Coube a um dos principais jogadores italianos o lance mais importante para os brasileiros. Roberto Baggio, na cobrança, mandou para fora. E foi exatamente naquele momento que o Brasil se sagrou campeão do mundo pela 4ª vez. Uma alegria que dura até hoje, passados mais de 25 anos desta decisão. A conquista está na memória de brasileiros e também dos italianos, que reconhecem: jogar com o Brasil é sempre um espetáculo à parte. Sempre alta, però approfitto per questa occasione che siamo felici di essere presenti oggi a partecipare a questo evento, perché credo che giocare contro il Brasile è sempre un piacere, un divertimento, un grande blasone. Mancheranno dei protagonisti di quel mondiale, di quella finale, ma cercheremo di onorare l'impegno e la partita. São esperados para este jogo de lendas ídolos como Bebeto, Romário, Tafarel e Aldair. Pela Itália tem Franco Baresi, Gianfranco Zola e Daniele Massaro, que são alguns dos principais craques da final de 94 que estarão em campo hoje. E agora vamos direto para o mercado da bola. Já começamos falando da novela envolvendo o meia Alan, que finalmente acabou.
Disputado entre Atlético Mineiro e Fluminense, o jogador que pertence ao Liverpool assinou o contrato até 2023 com o Galo. O jovem de 22 anos aceitou a proposta do Atlético Mineiro, que envolvia o pagamento à vista de mais de 3 milhões de euros e é o terceiro reforço da equipe mineira. E o Flu, que ficou sem o Alan, continua na mesa de negociações. O tricolor fechou com o volante Hudson, que vem do São Paulo por empréstimo até o fim do ano. O clube ainda anunciou 2 atacantes, Caio Paulista, que estava jogando no Avaí, e Felipe Cardoso, que pertence ao Santos. Os 2 atacantes também vieram por empréstimo até dezembro. E para encerrar a nossa central do mercado da bola por aqui, o Ceará continua fazendo grandes compras no mercado. Desta vez, ele fechou com o experiente Fernando Praz. O goleiro estava no Palmeiras desde 2013. O contrato foi firmado até o fim de 2020. Estes foram os destaques do esporte aqui no Jornal Mundial News. Vanessa, e a gente tem muita negociação pela frente. Sexta-feira promete, alguns jogadores estão chegando e a gente traz todas as informações amanhã. A gente te espera amanhã então, Marina. Obrigada para você, boa noite. E no próximo bloco, o Ministério da Agricultura quer ter um controle maior sobre a produção de vinhos no Brasil. Até já! Olá, povo de Deus! Eu quero falar com você que não tem tido um sono reparador, que acorda cansado, indisposto. Eu quero que você preste muita atenção agora, porque eu vou falar sobre os colchões da Sonoquality, que é sono de qualidade. É um colchão tecnológico que trabalha por você durante toda a noite de sono. Então imagina que você está dormindo e está sendo tratado. É o único colchão tecnológico que possui 20 tipos de massagens e 9 tratamentos de saúde. Ele vem com esse controle maravilhoso que tem até despertador. Agora você imagina você acordar com uma massagem relaxante. Nada daquele barulho do celular. Você vai acordar sendo massageado. E essa mesma massagem vai te induzir ao sono profundo, que é o sono reparador. Porque é muito diferente. Dormir, a gente dorme em qualquer lugar. Agora, repousar, a gente precisa de um colchão de qualidade. Sem contar que o colchão é o móvel mais importante da nossa casa, porque a gente passa 1/3 dormindo. Então é muito tempo. Sabe o que você vai fazer? Vai ligar agora no telefone que está aqui na sua tela. Você não paga a ligação, não paga o frete e não paga para receber aí na sua casa um especialista que vai te dar dicas para que você tenha um sono reparador. O melhor de tudo isso é que eu falo tantos tratamentos, falo de massagem, você deve pensar, meu Deus, mas esse colchão é caro? Não, porque ele sai direto da fábrica aí para sua casa. Não tem intermediário nem atravessador. Você vai adquirir um colchão tecnológico, mas vai pagar preço de colchão comum. Para você que é aposentado e recebe até um salário mínimo, é a sua chance de adquirir o que já era barato ainda mais barato. E digo mais, para as 100 primeiras pessoas que ligarem agora, terão uma condição especial no pagamento. Se você adquirir o colchão de casal, além de tudo isso que eu já falei, você vai ganhar 2 travesseiros tecnológicos. É o combo para dormir bem e acordar melhor ainda. Sonoquality, o colchão da saúde. Estamos de volta. O Ministério da Agricultura vai ampliar o controle da produção nacional de vinhos e também da importação da bebida. Apaixonado por vinhos, Antônio está no mercado há 14 anos como sommelier e há 4 tem 2 lojas especializadas em Brasília. Ele conta que acompanhou de perto a mudança do comportamento do consumidor brasileiro em relação à bebida e com o aumento da procura já pensa em expandir o negócio. A mudança é drástica. O brasileiro hoje consome bastante vinho. No início, a gente consumia menos de 2 litros de vinhos por ano. Hoje, a gente já está quase em 3 litros ano por pessoa. Então, além de consumir mais, o público está cada vez mais exigente. O vinho e outras bebidas derivadas da uva, como espumante, por exemplo, têm conquistado cada vez mais espaço na mesa dos brasileiros. E para que esses produtos cheguem às prateleiras com mais qualidade e segurança à saúde, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento decidiu unificar critérios e parâmetros para a fiscalização e controle dessas bebidas, tanto as produzidas aqui no Brasil quanto as que são importadas.
De acordo com o coordenador-geral de vinhos e bebidas do MAPA, a instrução normativa publicada este mês organiza a aplicação de medidas fiscais e define quais as situações são passíveis de aplicação de análises laboratoriais. No caso dos vinhos importados, os laudos estrangeiros podem agora exibir somente 7 de 13 parâmetros, garantindo a qualidade e identidade dos produtos e obedecendo critérios de risco e prevenção de fraude. Essa norma ela harmoniza o procedimento, ela desburocratiza um bocado de procedimentos na importação. Então ela pode, eu acho que melhorar para o consumidor final, sim, porque a gente consegue fazer os controles do Ministério da Agricultura de forma mais eficiente e também consegue desburocratizar uma parte do processo. Isso pode impactar talvez no preço final das mercadorias, né? Tanto a importada quanto a mercadoria nacional. Tudo que vier para desburocratizar no mercado vai melhorar com certeza a vida do comerciante e assim também o cliente, que vai ter coisas mais baratas e melhores, né? Você em casa sabe que pode acompanhar o conteúdo do Mundial News pelas redes sociais. No Facebook, procure por InterTV. No Instagram, o nosso endereço é @Rede Mundial Oficial. Uma ótima noite para você e até amanhã. Você que sonha com um aparelho auditivo pequeno, discreto e sempre achou caro, agora é possível com a Telesom. Aparelhos auditivos a partir de R$ 1.900, cobrimos qualquer oferta anunciada. O importante é saber que a Telesom tem laboratórios próprios e tem mais, comprando um óculos